12 minutinhos para as 10 horas da manhã, 11 minutinhos agora. A gente vai conversar com o Diego Pavão, nosso editor de internacional. Tudo bom, Diego? E aí, Rafa, tudo bem? Beleza. Diego, não há nenhuma perspectiva de encerramento da guerra, acordo de cessar-fogo, absolutamente nada disso, né? Muito pelo contrário. A Europa, os Estados Unidos, o Ocidente, de maneira quase que geral, não arredam pé das sanções e a Rússia responde fechando essas torneiras aí. Exatamente. Delas, não é? Bom que dia. Mandam gás para a Europa, quase todinho, especialmente para a Alemanha, a principal economia da região. Exatamente. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Novo Dia em casa. Exatamente. Agora, a gente tem sempre esse lembrete da Rússia de que as sanções do Ocidente são uma faca de dois gumes, né? À medida que o Ocidente vai aplicando essas sanções contra a Rússia responde na mesma moeda, no momento que a Europa não está preparada para isso, não está preparada para esses cortes de energia. Vai estar preparada, talvez, a longo prazo, mas não agora. Então, agora a gente tem um problema. A gente tem um gasoduto, o principal gasoduto que transporta gás da Rússia até a Europa, que também transporta gás para a Alemanha, esse gasoduto desligado agora, parado, por uma manutenção programada, uma manutenção que já estava prevista, acontece de forma regular. O problema é que a Europa está com medo que a Rússia não volte a ligar esse gasoduto depois que o período da manutenção terminar. Isso acontece agora, na quinta-feira. A gente vai saber até o fim da semana qual vai ser a situação. A Europa diz que a Rússia pode não religar o gasoduto ou pode religar esse gasoduto, mas com uma capacidade, um fluxo muito menor do que era antes. Em junho, a Rússia já reduziu a capacidade desse gasoduto em 60%. Disse que não foi uma retaliação para a Europa, disse que foram alguns problemas de distribuição, na cadeia de distribuição, que causaram isso, mas a Europa acusa a Rússia de usar o gás natural como uma arma, né? De usar não só o gás natural, mas a energia de forma geral como uma arma contra a Europa, justamente por causa dessas sanções que a Europa tem aplicado contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. E a Rússia está fazendo o que com esse gás? Está segurando ali, está segurando para não passar para a Europa, uma forma de retaliar a Europa por causa disso. Importante a gente lembrar que a Rússia está tentando outros mercados. Porque ela depende disso também, né? Com certeza. É por isso que ela está tentando abrir os seus mercados até com o próprio BRICS, né? O Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, aquele grupo dos países desenvolvidos. Isso aí representa um certo mercado para a Rússia. Semana passada mesmo, o presidente Jair Bolsonaro disse que compraria diesel da Rússia, né? Claro, não é gás, mas também é uma forma de energia, é uma forma da Rússia também suprir essa falta que a Europa está fazendo na compra desses recursos energéticos. E agora a gente tem um problema. A indústria europeia também precisa do gás, não só as casas precisam ficar aquecidas, o comércio, mas a indústria também. E a Alemanha já disse que essa falta de gás pode provocar problemas na indústria no futuro. Inclusive tem até um banco suíço dizendo que a falta de gás pode provocar uma recessão, começando pela Alemanha. E existe também um grupo siderúrgico na Alemanha muito importante, o grupo ThyssenKrupp, também dizendo que mais tarde, a longo prazo, pelo menos no inverno desse ano, não tão a longo prazo, né, se a gente for pensar que é logo nesse ano, no inverno, quando a demanda aumentar pelo gás, a indústria pode parar. Essa indústria específica de siderúrgica, uma indústria de base importante na Alemanha, pode ser que tenha que ser interrompida ali a produção por um tempo, porque o gás também é usado para as máquinas, também é usado para aquecer as fábricas, e isso pode ter um problema aí de recessão, né? A gente pode ter um risco já de recessão pairando pela Europa, a Priscila Yasbeck fala muito isso, e aí quem que vai começar essa recessão? Seria a Alemanha, seria outro país? A gente tem aqui a matriz energética da Alemanha, mostrando aqui o quão dependente a Alemanha é do gás natural. Desse índice aqui, 26,1%, cerca de 55% desse gás vem da Rússia. A Alemanha, a Europa, de forma geral, tem sim outros fornecedores, outras formas de conseguir esse gás, mas mais da metade do que a gente vê aqui, ou seja, a porcentagem dentro da porcentagem, mais da metade do que a gente vê aqui vem da Alemanha, Agora, da Rússia. A Europa que estava prometendo, não é, o mundo todo, mas a Europa especialmente, prometendo alterações na matriz energética, né, para energias renováveis. Exato. Especialmente, vai ter de suprir num primeiro momento o que faltar daqui, com isso aqui, né? Exatamente, isso já está acontecendo. Aí é queimar carvão. Exatamente, a Alemanha já religou algumas unidades de produção de carvão, de queima de carvão, para tentar suprir a falta que o gás já está fazendo. A Europa vive agora uma onda de calor, né? Não existe uma necessidade muito grande de se usar o gás natural nesse momento, mas o inverno vai chegar. E aí, eles precisam saber como vão suprir isso. Então, a tendência da Alemanha, não só da Alemanha, mas de países da União Europeia, é subir esse índice aqui, de energias renováveis. Já existe um plano muito ambicioso para isso, só que no momento, a questão é que não tá, isso demora um tempo, isso é a longo prazo.
prazo, né? São vários anos para se aumentar isso na meta que se deseja. Então, enquanto isso, ela recorre a esses combustíveis fósseis, principalmente o carvão, para suprir essa necessidade. Então, a gente tem esse problema aqui. A ministra de Relações Exteriores da Alemanha disse hoje, inclusive, que conquistar a liberdade energética da Europa como um todo pode ser por aqui, pode ser pelas energias renováveis. É um caminho viável para isso. Tirar a dependência da Rússia energeticamente pode ser feito, segundo ela, aumentando aqui as energias renováveis. O problema é que isso leva tempo e a Europa ainda não está preparada para isso. Diego Pavão, nosso editor de internacional, falando sobre uma crise grave que já tem impacto na Europa e pode ter impacto no mundo todo caso aconteça a pior probabilidade com a economia da Alemanha, por exemplo, e uma contaminação de toda a economia europeia com a Rússia fechando as torneiras, não é bem uma torneira, né? Não pega bem chamar aquilo de torneira, né? Mas me ocorreu uma espécie de torneira, vamos dizer assim. Uma torneira gigante, da onde sai boa parte do gás que abastece a Europa, especialmente a indústria da Alemanha. Valeu, Diego. Obrigado, Rafa. Até mais. Até a próxima.